dia. Eu vou pedir desculpas que eu vou ter que ficar olhando no telefone, que eu imprimi todo o meu estudozinho, mas esqueci no trabalho ontem, não tive a oportunidade de voltar lá, então tá tudo aqui. Vou dar umas olhadinhas. Bom, a gente continuando aí nessa concentração em relação aos ensinamentos de Emmanuel, eu vou falar aqui do livro Fonte Viva, né, novamente, relembrando, é o capítulo 61, e o título desse capítulo é Nunca Desfalecer. A título de curiosidade, desfalecer significa perder momentaneamente as forças, né, a gente desmoronar, desmaiar. Então, com isso em mente, eu vou ler o texto de Emmanuel. O versículo que encabeça esse texto é de Lucas, capítulo 18, versículo 1. E fala simplesmente, orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Bom, a gente, né, todos aqui, como aprendizes na doutrina espírita, a gente sabe que o maior objetivo da encarnação é realmente a evolução espiritual, né? Através dela que a gente vai redimir os nossos erros de vidas passadas e lapidar esse diamante que cada um tem dentro de si, né? Com todas as qualidades, todos os princípios do bem que Deus, nosso Senhor, colocou dentro da gente, de cada um de nós. E esse texto do Emmanuel, para mim, ele trouxe, eu acho que eu dividiria ele assim em três partes de raciocínio, porque ele, né, fala da dificuldade, das aflições que a gente passa, da maneira que a gente deve tratar esses aprendizados e o que fazer com eles, né? Eu acho que o convite esse texto nos convida a acolher as aflições, acolher as provas, de forma que a gente mais aprenda com elas do que sofra propriamente dita, né? Eu procurei no dicionário
o significado de aflição e de sofrimento, e é muito parecido, né? Na verdade, lá diz que o sofrimento se refere mais à dor física, a doenças, a machucados, digamos assim, e a aflição em relação aos males da alma, da mente. Então, eu acho que todo mundo aqui já vivenciou ou conhece alguma situação próxima de pessoas que vivenciam aflições, às vezes, seríssimas. E a partir disso, a gente precisa tirar um ensinamento, a gente precisa ver qual é a mensagem que está descrita naquilo ali. Eu sempre, né, quando eu converso com alguém que está passando por uma situação, que se sente ali muito incapaz e muito, assim, se sente até culpado por estar se deixando levar pela tristeza, por estar se deixando levar pela dificuldade. E eu costumo falar, olha, se permite viver um pouquinho desse luto, para quem perde um ente, né, querido, ou para quem passou por uma situação que foi muito degradante, se permite sofrer, assimilar aquilo ali, mas não se prenda a esse momento, a esse sofrimento, porque às vezes a gente vê pessoas que se arrastam, se apegam tanto a uma situação e aquilo ali se arrasta por meses, por anos, e a pessoa, né, o que desencadeia a depressão, o que desencadeia doença, outros tipos de doença, porque a depressão hoje em dia a gente sabe que é um processo químico no nosso organismo, mas às vezes desencadeia até mesmo outros males. Então, o texto me trouxe muito claramente isso, né? A gente precisa acolher esse sofrimento, não negligenciar quando a gente passa por algum problema, mas ao mesmo tempo não deixar que aquilo se aposse da gente, que seja maior que a gente. A gente precisa passar daquele status ali, da parte de sofrer, de deixar doer, para a parte do aprendizado. O que aquilo está trazendo de mensagem para mim? Algumas vezes eu já trouxe aqui, eu sempre gosto de trazer algum exemplo para a gente entender um pouco da teoria na prática, e algumas vezes eu já falei um pouco sobre essa família de amigos que eu tenho, que tem um dependente químico na família, e ao longo desses anos que eu acompanho o caso deles, que eu né, presto algum tipo de auxílio ali com eles, eu venho observando o tanto que aquela situação me ensinou e me ensina todos os dias. Ainda mais, né, no meu caso, eu tenho uma filha pequenininha e está em processo de formação como pessoa, o tanto que, assim, que eu vejo, de repente, né, poxa, esse caminho, então, aqui não é um caminho a se seguir, ou mesmo seguindo um caminho que pra gente parece tão certo, pode acontecer certas coisas, então de que forma tentar lidar com isso? Então, assim, eu vejo muito o sofrimento dessa família, tudo que eles todos passam, e não vou falar aqui, né, do que cada um deveria fazer ou não, porque quem sou eu também, mas eu vejo aquele exemplo de tudo que está acontecendo ali, trago para mim e penso em tudo isso, em cada detalhe dessa situação, de como eu deveria me portar em relação a isso, se fosse comigo. Um outro exemplo que eu achei válido, apesar de não ser uma figura dentro da doutrina espírita, mas é uma pessoa que arrasta, né, multidões, digamos assim, que é o Padre Fábio de Mello, né, ele é da fé católica no Brasil, é um líder religioso muito conhecido, muito querido, eu acredito, né, lá. E eu acho as mensagens dele, a forma como ele passa tudo sobre Deus, sobre o Evangelho, eu acho ele muito coerente. Então eu pensei em trazer o exemplo dele, porque ele, enquanto líder religioso, jovem, que tem de repente aí uma leitura mais moderna, uma forma mais moderna de passar para as pessoas, ele também foi acometido por um processo de sofrimento muito grande. Ele perdeu uma irmã e, né, eu estava vendo assim a fala dele, ele perdeu uma irmã e 2 dias depois ele estava na estrada fazendo show, porque ele tinha os compromissos dele a cumprir, do trabalho, e aquilo
fez muito mal para ele desenvolveu síndrome do pânico, porque ele acabou não vivenciando ali a tristeza dele do momento. E ele passou por muito tempo sem ao menos perceber isso. Ele estava ali vivenciando e se sentia sempre, às vezes, muito triste, como se alguma coisa faltasse. E ele não entendia, não identificava o quê. Até quando a mãe dele desencarnou no Covid, na pandemia. Então acho que foi a gota d'água para ele deixar isso aflorar. E ele fala que foi um processo muito difícil. Ele, por muitos momentos, ele debateu a fé e ele depois chegou à conclusão de que a depressão não é a falta de fé. Por quê? Ao fato de você ter muita fé em Deus, de você conhecer a palavra de Deus e todos os ensinamentos, né, que vêm, isso não te torna menos humano. Mesmo as pessoas que estão encarnadas no planeta, numa posição de um líder religioso, um palestrante mais, como é que eu posso dizer? Mais dedicado, mais conhecido, mesmo uma pessoa que esteja numa posição ali mais estelar, dentro de cada doutrina, ela ainda é um ser humano e ela ainda está aqui encarnada para lidar com os próprios defeitos também, né? A gente às vezes endeusa muito as pessoas e na verdade é um ser humano como qualquer outro. Talvez seja um espírito que de repente já está um pouco à frente no sentido de ter adquirido um pouco mais de conhecimento já ou antes de outra pessoa, mas ainda assim luta com os próprios contra os próprios demônios, como se diz. E ele fala, né, é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que tem depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. A pessoa com fé também pode ter depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios que construímos. A fé pode ajudar a superar, mas não impede de vivenciar. Eu achei muito interessante que ele descreve assim, que o fato de você ter fé não te impede de vivenciar os processos, mas que ela ajuda a superar. E nesse ponto, né, como eu disse, esse texto trouxe para mim a parte de acolher o sofrimento, a parte de tirar aprendizado disso e o que fazer com eles. E essa parte que ele fala sobre ajudar a superar, sobre a fé, me levou à oração, ao exercício da oração. Que inclusive uma palestrante espírita chamada Cláudia Queiroz, ela é da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu assisti um vídeo dela exatamente sobre esse capítulo e ela fala muito sobre isso, que a gente não deixar, a gente não desfalecer, a gente não esmorecer diante dos problemas, a gente tem ferramentas para isso. E uma das ferramentas que existem é a oração. Como o Santana estava falando no estudo dele, a caridade, né, a doação, fazer pelo próximo é um recurso que nós temos. A gente tem várias maneiras da gente amansar o nosso coração perante a vida. Porque quando a gente faz pelo outro, a gente está mais fazendo pela gente, né? Isso vai curando a gente de uma maneira imperceptível praticamente. Quando a gente vê a gente está bem melhor, a gente se solidariza. Então, a oração é uma outra ferramenta e a Cláudia, ela bateu muito nessa tecla e ela fala que ela aplica isso todos os dias na vida dela, porque ela tem o mal de Parkinson. E a oração maior que ela faz todos os dias é que o mal a que ela está acometida não prejudique o trabalho dela. Porque ela, como palestrante, ela precisa, às vezes, estar à frente, né, de uma plateia. As pessoas às vezes acabam não sei se espelhar seria a palavra, mas as pessoas acabam levando tudo que ela fala muito em consideração. É um papel muito importante quem vai transmitir uma mensagem, não pela pessoa em si, mas pela maneira como aquilo vai entrar, né, no coração da pessoa. E ela fala que o fato dela estar ali, às vezes, tremendo, e às vezes assusta um pouco as pessoas e deixa a pessoa que está assistindo, às vezes, prestando mais atenção nela fisicamente do que no que ela está transmitindo. Então ela fala que a oração dela inicial de todos os dias é para que ela não seja o ponto principal quando ela está transmitindo uma mensagem, que é para que as pessoas não se atentem a ela. E
né, eu assistindo o vídeo, eu só percebi que ela tinha o mal de Parkinson depois que ela comentou isso no vídeo, porque até então eu tava vendo ela parada falando uma mensagem. Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção nos problemas que estão à nossa volta, pegar aquele aprendizado, não melindrar, né? Teve uma outra passagem aqui dentro da pesquisa que eu estava fazendo, assim, para esse estudo, que estava falando da gente escolher as batalhas que a gente vai lutar. A gente não se apegar tanto a tantos problemas, né? Alguma coisa relativamente boba. Claro que essa noção é diferente para cada pessoa, às vezes o que dói em mim não vai doer em outra pessoa, não, né? O sofrimento é muito relativo, o que, né, esse tipo de conceito é muito relativo, mas eu acho que a gente tem maturidade para analisar as situações à nossa volta e saber o que de fato importa, né? Eu acho que quando a gente vivencia uma doença ou quando a gente de repente assiste uma pessoa que está doente, a gente passa a ver isso com mais clareza. Eu acho que é um exemplo muito forte para todos, né? E é a questão de não negligenciar os problemas que estão batendo à nossa porta, e negligenciar também, checando no dicionário para ficar bem claro, é você descuidar, desleixar, é você não levar em consideração. A gente não vai deixar de levar em consideração o sofrimento, mas a gente precisa avaliar aquela aflição, aquela prova, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente não dar uma importância maior ou menor e aprender com o que ela está trazendo, de fato, né? A oração é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta individual, que pode ser silenciosa ou não, né? Mas ela é muito eficaz. Eu acho que né, que já passei por um processo de uma pessoa doente super próxima a mim, meu marido, e eu me lembro na época que ele adoeceu do coração e que muita gente falava, a gente está torcendo por ele, nossa, a gente fez uma corrente de orações, cada um na sua maneira, cada um na sua fé. E muita gente vinha, eu pedi a Nossa Senhora, a minha família é toda católica, então todo mundo falava muito assim, pedi a Nossa Senhora. Aí alguém que convivia com a gente, que era evangélico, não, o pastor hoje orou por ele e tal, não sei o quê. Então, assim, eu sentia claramente aquela força, porque eu falo que eu passei por aquele processo de uma forma muito anestesiada. Mas depois disso, o que eu tirei de aprendizado? Exatamente o fato da gente não melindrar com coisas pequenas, porque tem outros problemas muito mais graves e que poderiam, a história poderia ser completamente outra. Ele tá super bem hoje em dia, graças a Deus. Faz por onde também, graças a ele também, porque ele se cuida muito, né? E poderia se cuidar mais, mas se cuida bastante, toma os remédios, faz tudo direitinho. Mas, assim, eu aprendi muito com aquilo. E mais uma vez, eu sendo mãe, eu tento passar muito isso para minha filha. Ela é toda dramática. Ai, eu bati meu dedo na cama, minha filha. Daqui a pouquinho você esquece, uns segundinhos ali de uma dorzinha, tá tudo bem. E né, ajudando assim esse espírito em formação a prestar atenção nas coisas, né? E é engraçado que a Antonella, no auge dos seus 6 anos, parece que aos pouquinhos ela vai entendendo isso, né? Outro dia ela chegou da escola, ela tinha caído lá na hora de brincar ali do break da aula, e ela tava com uma arranhada enorme na canela. Eu falei, nossa, minha filha, que é isso que você arranhou? Não, mãe, tudo bem. Quem quebrou o braço hoje foi a Riley, que é uma amiguinha dela, tropeçou na escada. Ela também quebrou o braço. Eu falei, meu Deus, uma chega arranhada, a outra quebra o braço. Mas na cabeça dela, o machucado da amiga foi muito pior, porque a amiga hoje em dia tá tendo que sentar com a professora assistente, a professora fazer as coisas para ela, que ela tá justamente com o braço que ela escreve com a tipóia até hoje. Então, assim, ela como uma criança teve esse discernimento de ver que o machucado dela foi pequeno. Não é desmerecendo, mas ela conseguiu enxergar que o machucado da amiga foi maior. Então, é interessante a gente analisar o que está à nossa volta, né, tentar tirar aprendizados das pessoas, de preferência as pessoas, não a gente, né? É melhor quando a gente não precisa passar pelo problema para a gente aprender com ele, porque quando com a gente é sofrido, dói fisicamente, inclusive. Bom,
Eu acho que eu teria até mais coisas para falar, mas eu estou um pouco perdida porque eu esqueci os meus papéis, mas eu queria reler o último parágrafo do texto para a gente finalizar. Ele diz: centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, que a mensagem de hoje seja para a gente não desmoronar diante dos problemas, não vacilar diante dos problemas, embora a gente acolha, esses sofrimentos, e utilizar a adoração para nos suportar, para nos amparar, e em muitos momentos eu diria para nos esclarecer, porque minha mãe sempre fala, dorme essa noite, amanhã de manhã você vai acordar com outro olhar sobre a situação. E aí você deita, você faz uma oração, dorme, e durante a noite você vai lá onde você tem que ir, quando você volta de manhã você está com outra visão sobre as coisas. Então, deixo o convite a todos aí. Muito obrigada.